Boa noite a todos. Boa noite. Como é que vocês estão? Tudo bem? Boa noite. Vamos aguardar a Priscila. Já deve estar chegando aí a qualquer momento para conversar comigo hoje. É uma honra, é um prazer imenso estar aqui conversando, compartilhando esse momento de troca com vocês pelo Spectrum Fisiotea. Nós somos, deixa eu aceitar a Priscila aqui, ela está chegando, vamos aguardar. Boa noite. Ah, Pri, chegou. E Oi! aí, tudo bem? Tudo bem, Mari? Como é que você tá? Graças a Deus estou bem. Tudo jóia. E aí, Pri, vamos... Preparada para um bate-papo. Isso, eu estava falando com o pessoal que é um prazer enorme estar aqui compartilhando esse assunto tão importante. Eu acho que eu posso começar me Pode. apresentando, falando dessa página especificamente, que é a Spectrum Fisiotea. Na Spectrum, nós somos um grupo formado por 4 fisioterapeutas, então sou eu, Mariana Volz, nós temos a Vânia Jorge também, a Tharita Inoue e a Fabiana Sarilho. E toda semana nós temos algumas lives, né? Hoje nós não temos uma live específica, exclusiva sobre TEA, mas nós vamos falar de vários assuntos que envolvem também o TEA, né? Na verdade, é um assunto até um pouco mais amplo do que o TEA. Pri, eu acho que agora gostaria que você se apresentasse, por favor. Então, eu sou Priscila, para quem não me conhece, eu sou fisioterapeuta há 15 anos, sou daqui de Santos, São Paulo, e sou docente há alguns anos também, 14 anos aí na docência, na Uniluz, na Fundação Lusíada, aqui de Santos. Também sou fisioterapeuta de um abrigo, né? Chama Casa Vó Benedita. Pelo mesmo tempo, já há 14 anos que eu trabalho com intervenção precoce do desenvolvimento na Casa Vó Benedita. E nesses anos aí, sou especialista, mestre em clínica médica. Nesses anos a gente vai se aperfeiçoando. Então, eu também sou professora, né, da PUC de São Paulo. É um prazer até encontrar aqui o pessoal da PUC, o pessoal do grupo de pesquisa, né? Sou coordenadora do grupo Terapia e Reabilitação Especializada. E hoje estamos aqui no Spectrum Fisiotea, mas também convido todos a acompanharem aí a nossa trajetória no Fisiopesquisadora. E a sua página, Pri, qual que é? Freelance. Freelance. Nessa quarentena eu acabei abrindo o Instagram, era um Instagram fechado, e aí eu acabei, né? Eu acho que a fase exige que a gente compartilhe conhecimento, agregue e também conheça, né? Eu acho que isso está sendo muito rico mesmo. Isso, exato. Tá sendo uma troca muito rica, né? Uma experiência. Nós estamos enfrentando diversos desafios, né? Acho que todos vocês aqui que estão nos assistindo também, né? Devem ter aí os seus desafios da quarentena, né? Mas um ponto positivo está sendo essa troca pelo Instagram, né? Verdade. Colegas que atuam na mesma área, né? Que têm trajetórias semelhantes. Então, você, colega que está acompanhando aqui, por favor, também pode escrever sua opinião, colocar suas dúvidas, suas perguntas, talvez nossas perguntas, né? Você, Sim. que é mãe e pai de uma pessoa que tem autismo, ou que tem alguma outra questão de desenvolvimento, e está aqui acompanhando também essa live, pode colocar a sua opinião, suas dúvidas, seus questionamentos e vamos aprender juntos aqui, né, Pri? Vamos conversar. Ótimo. Sempre válido, sempre importante. Que a gente possa fazer isso mais vezes, eu acho. Ah, sim, sim, sem dúvida, com certeza.
Ó, é tanta gente aparecendo aí que eu não vou conseguir acenar para todo mundo um por um aí, apertando Sim. cada aceno, mas sintam-se aí todos acolhidos e muito bem-vindos aqui ao nosso bate-papo. A Priscila é uma pessoa super organizada, então ela fez todo um roteirinho para a gente conversar aqui, e eu também, até que eu sistematizei bem. Nossa, eu achei que ficou super ótimo. Você está Então, mais informatizada até do que eu. vamos tentar seguir aqui, mas se vocês quiserem ir escrevendo também alguma coisa, boa noite aí para quem está chegando agora, podem ir escrevendo e vamos tentar contemplar. Algumas pessoas também mandaram algumas dúvidas pelo Físio Pesquisadora e também listamos aqui algumas dúvidas para comentar, né? Pri, você quer começar falando, então, por que é tão difícil interagir com o paciente? Não com todos, né? Tem alguns que tudo flui de forma muito fácil, né? Mas Sim. por que tem aquele paciente que o estudante fica nervoso, né? A gente faz supervisão de estágio, ele chega para a gente assim, eu não sei o que fazer com esse paciente, né? Professora, me ajuda. Pelo Ele amor de não Deus. interage. A gente ouve muito isso, né? Isso é. Então, assim, o que acontece? Por que tem alguns pacientes que... Ah, a Vânia está falando, eu vou até falar isso. Então, essa live vai ficar gravada no Spectrum Fisiotea, né? Que é a página por onde nós estamos iniciando aqui a conversa, né? O que você acha, Pri? Me fala. Muitas vezes, a forma como a gente aborda a criança não é uma forma que vai deixar ela segura para o atendimento, né? Então, existem N fatores que podem fazer com que essa criança não esteja conseguindo interagir durante o atendimento, ou até mesmo na hora que acontece muito assim da criança, do aluno pegar ou o fisioterapeuta pegar a criança no colo ou trazer ela para sair e ela começar a chorar, né? E eu sempre falo, vamos tentar entender o que está acontecendo para ela, né? O que está motivando ela a ficar tão insegura, né? Com esse ambiente, com essas pessoas, né? Então, eu acho que a gente começa pensando que muitas vezes existe uma falta de motivação na interação, né? Aquele ambiente é um ambiente novo para ela, é um ambiente muitas vezes com muita informação. Então, existe também as possibilidades das alterações no processamento sensorial dessa criança. É um ambiente onde as pessoas são novas para ela, muito som, muitas vezes, muita luz, muitos brinquedos, né? Como que essa criança está interpretando tudo isso, né? Eu acho que o mais importante é a gente não ter pressa nessa interação inicial, não forçar uma interação, né? Pode se perder várias e várias sessões só trazendo ela para um conforto, para uma segurança, para que ela entenda que aquele ambiente é um ambiente rico de informação para ela brincar, mas não uma coisa engessada, né, de fisioterapia, deita, faz, agora levanta, como se a gente tivesse realmente liderando, né, esse lugar. Então, nesse sentido, a gente se permitir se apresentar para essa criança com tranquilidade e conhecer essa criança ou esse adolescente, esse adulto, né? Nós estamos falando do bebê, da criança, de pegar no colo, mas nós, né, eventualmente estaremos lidando com pessoas de outras faixas etárias também, né? Nesse sentido, eu acredito que não seja perda de sessões ou perda de tempo, né? Na verdade, esse é um ganho, ele vai se traduzir num ganho muito importante, porque é a hora que, de fato, nós conseguimos estabelecer essa relação terapeuta-paciente, né? Que é uma relação de confiança, de total confiança, né? Então, se é uma pessoa que impõe a sua presença, né? Então, chega lá a criança no colo, né? Ou mesmo numa cadeira, ou mesmo deambulando, né? E é alguém que me pega, que me coloca em cima de um tablado, me dá um monte de brinquedo ao mesmo tempo. Não fala comigo,
não cantam uma música, não propicia um ambiente interessante, que motive ela, né? A gente sabe que a neuroplasticidade acontece, o aprendizado acontece quando a gente tem motivação, né? Então, se ela não tiver motivada, se ela não tiver interessada, se aquele ambiente for extremamente inseguro para ela, a gente não vai conseguir trabalhar, a gente não vai conseguir trazer essa criança para o nosso atendimento, né? E isso a gente via muito antigamente com relação a isso. Tem que fazer fisioterapia. Chorando ou não chorando, vai fazer. Vai deitar, né? Lembra aquele modelo até dos anos 80, 90, né? Deitou e daí vai... Levanta a perna, baixa a perna. E alonga muito, né? Faz alongamento, um segura, o outro alonga. E fisioterapia dói mesmo. A criança chora mesmo. Ela chora mesmo, né? Como então, assim, ela a vida, por quê? Por que realmente chora mesmo? É para chorar mesmo? Existe algum aprendizado numa criança que está chorando nesse ambiente, né? Eu preciso me localizar ali e trazer essa criança para uma segurança de ambiente. Se ela não está segura com você, se ela não está confortável naquele ambiente, dificilmente você vai conseguir uma interação. Isso. E se não acontece a interação, que tipo de aprendizado ela vai ter? Ela vai aprender, aquela criança que ela chega lá na porta, né, no estacionamento, e ela começa a chorar, né? Então ela vai aprender que ali é um lugar de dor, de sofrimento, de desrespeito, de imposição, de demandas que não fazem sentido, que eu não compreendo, né? Então, eu costumo falar que tem um limite entre o veneno e o remédio, né? Então, se a gente quer o tratamento, a gente quer auxiliar de alguma forma, entre muitas aspas, remediar, a gente tem que acertar na dosagem dessa terapia, né? O quanto que eu vou fazer de exigência, né? Porque na hora que eu tenho que me manter ali contra a gravidade, eu tenho que controlar as minhas articulações com todos aqueles graus de liberdade, eu tenho que dar conta de uma demanda que dá muito medo, é muito assustador, né? Pri, voltou, deu uma travadinha, não sei se fui eu ou foi você. Ixi, a internet, eu acho que tá falhando, Mari. É a minha ou é a sua? Vocês estão me ouvindo, gente? Não sei se sou eu ou se é a tá Priscila. caindo, viu? Sim, tá um pouco Voltou? fragmentado, mas eu estou te ouvindo. Voltou? Voltou. Pri? Travou a Priscila, né? Bom, eu vou lendo aqui, enquanto a Priscila está voltando. Ari? Tá Isso. me ouvindo? Pri, a sua imagem está congelada, mas eu estou te ouvindo. O pessoal está dizendo que travou, né? Que você está travado um pouco. Agora o seu som está normal. Então, vamos conversando e eu acho que daqui a pouco estabiliza. Eu queria voltar, as pessoas falaram, assim, muitas contribuições aqui. Você lembra disso? Que tinha que alongar a cadeia posterior. Quantas vezes a gente já ouviu isso, né? E vivemos isso, né? Isso, Eu voltei, gente? O pessoal tá falando que não voltou aí? Não, eu tô te ouvindo, acho que tá indo, Pri. Enquanto isso eu vou falando, vamos esperar estabilizar a rede. Teve uma fala aqui também de motivação e funcionalidade em todas as atividades, né? Eu não vou falar o nome, tô vendo vocês e sei quem que são vocês aí que estão falando, agradeço muito. Eu não vou falar o nome de todo mundo com medo de esquecer de alguém, né? O pessoal do Grupo Spectrum está aqui participando também da live. Agora voltou. Voltou? Está escrevendo no texto também, tá? As fisioterapeutas do Spectrum estão aqui, né? Temos essa presença e Lúcia também, elas estão participando por meio do chat. Elas estão dizendo
que existe uma questão, no caso do TEA, que existe uma redução da motivação, né? E acaba sendo um desafio maior para o terapeuta, né? E é por isso que nós defendemos que o fisioterapeuta que vai trabalhar com TEA, que ele tenha uma formação um pouco mais direcionada, né? Sim. Realmente, o TEA, no começo, às vezes é mais difícil de engajar, né? De motivar, de ter essa sintonia paciente-terapeuta, né? Eu acho que vale a pena a gente falar das questões sensoriais, né? Para mim, travou de novo. Isso, eu estou te ouvindo. É só a sua imagem que não tá, que está um pouco fragmentada, mas você pode falar. Pode falar das questões sensoriais, que se eu estou te ouvindo, o pessoal está ouvindo também. Então, eu acho que vale a pena a gente falar das questões sensoriais. Existem crianças que têm um limiar de iniciação ali muito baixo. Então, qualquer informação que a gente dê para ela vem com uma resposta de defensividade, vem com uma resposta... É um estímulo que chega agressivo para ela, né? Então, ela realmente se retrai, né? E ela se defende. Então, é aquela criança que limpa o rosto quando você beija. Então, assim, eu acho que chegar menos invasivo, né? Chegar menos invasivo, já chegar abraçando, beijando. Eu sei que nós temos, às vezes, o costume de fazer isso, né? Mas crianças, principalmente com TEA, se a gente não avaliar o grau ali de sensibilidade dela, muitas vezes a gente acaba trazendo uma informação negativa e ela vai, toda vez que ela lembrar de você, ela vai saber que aquilo que você vai fazer e ela já vai chegar assim. Sim. Uhum. Uhum. É isso, se defendendo, né? Então, eu acho que vale muito a pena a gente sempre conversar com os nossos alunos, sempre mostrar essa questão sensorial, abordar menos invasivo, né? A gente sabe que existem lugares que tem muitos receptores, então, por exemplo, segurar na mão, né, do rosto, chega uma informação realmente, porque a gente tem muito receptor nessas regiões. Então, precisamos evitar quando a gente ainda não conhece. Então, vamos integrar aqui com a informação da neurociência. Tá, mas está chegando o som. A imagem que tem um certo delay, mas o som, acho que todo mundo está te ouvindo bem. Então, nós temos que lembrar o tanto de representação que tem cortical no homúnculo de Penfield, né? Quando nós, tanto motor quanto sensorial, quando nós falamos das palmas das mãos, né? Parece que a gente aprende lá, tem o pessoal aí que vai estudar neuroanatomia comigo aí, que bom que vocês estão aqui também ouvindo. Quando a gente fala lá do homúnculo de Penfield, lá no primeiro ano da graduação, não é só porque vocês têm que ficar decorando e ficar sabendo cada área, né, o mapa cortical, nos mínimos detalhes, né? Aí, quando a gente está trabalhando com uma criança com TEA, é hora de lembrar e aplicar esse conhecimento. Poxa, mas tem uma área cerebral gigante que controla toda essa, que recebe toda essa sensibilidade das minhas mãos, Isso. né? Passa pelo tálamo, e no tálamo é aquele centro integrador de todas essas aferências, e daí ele vai para o córtex. Então, pode existir uma confusão nesse nível já de integração sensorial, chega uma informação tátil e eu recebo, né? Ele tem uma desorganização dessa integração do tálamo para o córtex, e para mim a percepção vem como dor, né? Chega né? Às vezes a gente tem isso, a mão gelada, né? Encosta a mão gelada na gente, assim, é gelado, mas às vezes no frio, gelado não é só gelado, é extremamente aversivo, né? A gente se retrai, a nossa musculatura se contrai, né? Então, às vezes é um detalhe, é o que você falou, é um detalhe tão bobo, é o beijo no rosto, né? E aí estragou toda a terapia. Você perdeu a criança ali. Isso. Porque o teu percepto, né? Quem é a minha terapeuta, né? Então, a minha terapeuta é aquela que tem o cabelo comprido cacheado,
que tem uma voz e canta a musiquinha para mim, que canta uma música de oi, que canta uma música de tchau, que me balança no lençol, que brinca assim, que brinca tal, tal, não. A minha terapeuta é aquela que me pega no colo e me assusta, é aquela que eu não estou nem olhando, ela vem, me pega com a mão gelada, né? Então eu vou ter uma outra percepção, né? É essa loirinha, o cabelo lisinho, que eu pego no cabelo dela, babo, né? De uma lambida no cabelo dela, né, Pri? Essas coisas acontecem tanto, né? Assim, e ela tá risada, ela não tá nem aí, ela tá tudo bem, tá tudo numa boa. Ou é aquela que quando eu ponho o cabelo, né, na boca, ela faz assim. Tem tanto comportamento não verbal, né? Que a gente faz com o rosto, com o nosso próprio corpo, essa interação. Da aversividade. Isso. É aquela que quando ela fala uma coisa, a minha mãe fica preocupada, né? Às vezes, ou o meu pai fica preocupado. Ela faz um movimento, vou contar uma história polêmica, bem brevemente. Vocês devem conhecer a terapia Cuevas-Medeck, né? Você conhece, Pri? Sim, conheço. A Cuevas-Medeck, eu acho que é uma das principais, eu falo também muito para meus alunos da PUC que estão aí do terceiro, quarto ano, já devem ter me ouvido falando do quinto ano, já devem ter me ouvido falando sobre isso. É uma que é crítica, essa questão da dosagem, né? Porque como eu coloco o paciente numa situação de muito desafio contra a gravidade, porque eu preciso recrutar, né? Eu quero recrutar o tônus e recrutar as sinergias antigravitárias. Eu faço uma manobra meio brusca, né? E coloco ali numa posição, né? E eu lembro que eu vi um vídeo uma vez, eu gosto de contar a história em sala de aula, e cada vez que o terapeuta fazia isso, a mãe da criança fazia assim. Então, assim, essa família não estava preparada para esse tipo de manuseio, né? Essa família estava muito assustada. E se eu vejo que a minha mãe, que o meu pai, que o meu cuidador, a minha avó, meu avô, quem quer que esteja ali cuidando de mim, se essa pessoa está apavorada, será que essa terapia é segura, né? Então, também, às vezes, antes de eu fazer um manuseio, alguma coisa um pouco mais incomum, é importante estar muito alinhado, né? Não só com a criança, como a gente já falou, mas com a família também, né? Pri, não sei se a Priscila está aí ainda me ouvindo. Sim. Perfeito, Mari. Sim. Você conseguiu acompanhar isso que eu falei do Cuevas-Medeck? Acho que a internet da Priscila travou. Eu vou fazer o seguinte. Fala, Pri. Tá travando. Agora sim, diga. O que você acha disso? Priscila tá travando, gente. Por enquanto, o sinal dela tá instável. Pri, quando você voltar, fala alguma coisa, eu vou te acompanhando. Voltou? Voltei. Vê se melhorou. Isso. Pronto, diga. E aí, o que você acha? Gente, falei uma polêmica, né? Eu vi. E assim, eu não sei quanto vocês trabalham com Cuevas, né? Mas assim, do que a gente vê, do que a gente tem acesso a essa informação, muitas vezes a criança fica completamente instável, né? E gera uma insegurança absurda. Então, nessa insegurança é que muitas vezes aparecem os desafios aí. Então, mas isso não significa que eu não posso usar esse tipo de estratégia, certo? Porque, by the book, ela está corretíssima. Porque ela é uma estratégia que vai melhorar o tônus, vai melhorar o alerta, vai melhorar a atenção, né? Se está bem combinado, porque tem criança que ama esse tipo de manuseio, né? Aquela brincadeira que você coloca a criança em prono na bola, o teu braço por baixo, e você puxa e você vira a criança de prono para supino, né? E depois de supino para prono de novo, né? E ela vai virando de um lado para o outro. Então, ela recebe um super estímulo vestibular. E quando ela recebe esse super estímulo vestibular,
o tônus extensor vai aumentando, essa criança vai ganhando controle, vai se ajustando, né? Isso serve para escoliose, serve para crianças com hemiparesia, serve para crianças com hipercifose, para crianças que têm alguma questão, uma dificuldade grande de alerta. Tem criança que cai na gargalhada, né? Daí você brinca que é o super-homem, né? Você rola prono supino, depois você desloca ela para frente, ela já entra com toda aquela reação labiríntica extensora. Você faz um super recrutamento, né? Assim, e você trabalha com a propriocepção de pressão, né? Então, você está dando uma informação proprioceptiva relacionada à pressão. Isso também gera uma estabilidade. Isso, exato. E se isso estiver bem alinhado, bem combinado, se você for aos poucos trabalhando com essa criança, pode ser uma terapia assim, está dentro dos mesmos princípios, não precisa nem fazer o curso do Cuevas Medec, né? Se você, né, para fazer essa manobra que eu estou descrevendo, né? Especificamente na bola, né? Você consegue explorar as reações labirínticas e ter um super ganho de tônus muscular, né? Mas tudo isso tem que estar bem combinado, bem alinhado, e você tem que sentir, né? Eu estou falando esse exemplo porque, para mim, várias vezes, essa foi uma boa estratégia, né? Em crianças que eu tive... Isso. Estava difícil a comunicação verbal, né? E eu fui gradativamente ganhando essa confiança e fazendo essa interação no não verbal. E em fisioterapês, que eu brinco, né? Que a gente está falando fisioterapês aqui, né? A gente está dentro do nosso universo. Muitas vezes, dentro do nosso universo, não é um universo mesinha, né? Cadeirinha, mesinha, mãozinhas de trabalho como é que eu vou dizer? Pouco movimento, né? Pouca estereotipia. Quando a gente fala, inclusive, de criança com estereotipia, é um espaço, inclusive, que a estereotipia flui, né? Mãos livres, corpo livre, né? Então, muitas vezes, para mim, deu... Cada caso, né? Cada caso vai ter uma exigência. E talvez a exigência realmente seja maior nessa questão vestibular, proprioceptiva. Isso. E você sai daquela vertente tátil. Isso, então, assim, eu percebo, assim, tem crianças que elas não são verbais, né? Elas não descreveriam dessa forma, mas elas me veem, ou vem o estudante lá que está fazendo o estágio lá no meu setor, eu já sei, ali é onde eu faço a brincadeira do super-homem, eu rolo na bola em todas as direções, depois eu brinco naquele cavalinho de borracha, né, que é divertido, eu gosto de brincar lá. Eu gosto de fazer uma brincadeira também, que eu vou de um lado, assim, nesse começo, sabe? Para quebrar o gelo, né? Porque né? Pode ser uma estratégia, não sei, a gente tem dado muito certo. Vai treinar marcha com essa criança, é uma criança pequena aí, acho que dá muito certo para uma criança até uns 8 anos, dependendo do peso, do tamanho. Vai um terapeuta de cada lado e a gente vai 1, 2, 3. No 3, a gente ergue um pouco a criança, né? De 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, assim, eu acho que são recursos, né? Que demandam um repertório relativamente pequeno de linguagem. É terapeuta. Isso. É uma brincadeira terapêutica. Exatamente. O que mais? Que estratégias que você usa? É a questão do vínculo, da conexão prazerosa. Né? Eu sempre falo isso, porque o que a gente passa a vida ouvindo fazer vínculo com o paciente. Não se deve fazer vínculo com o paciente. Mas se a gente não faz vínculo com a criança, você tem um elo para conexão prazerosa, né? Então, quando é feito essa questão, tá dando áudio aí para vocês, né, gente? A minha internet, eu tirei o Wi-Fi e não tá indo. Tô tentando.
Quando não é feito o vínculo, eu vi que a Nadiuska escreveu ali, a relação criança, né, paciente, e é fundamental para a gente conseguir. Então, a questão quando eu falar, não forçar a barra, não fazer com a criança chorando em momento nenhum, né? Não trazer memórias que não são positivas. Isso. E Eu costumo brincar. Ainda assim, alguns limites e respeitar a liderança da criança. Ela iniciar a brincadeira, se encaixar na brincadeira dela. Isso. Essa estratégia de escolha, né? Então, assim, quando eu falei da mesinha e da cadeira, da mãozinha de trabalho, eu quis dizer assim, a gente não precisa aplicar o ABA rigorosamente como é feito pelos outros profissionais, porque cada profissional tem o seu papel, que é fundamental no desenvolvimento do paciente, né? Quando eu falei que é para a gente traduzir, né, para o fisioterapeuta, não quer dizer que a gente não vai usar os princípios do ABA, né? Então, pessoal, isso que a Priscila está falando está completamente dentro dos princípios do ABA, né? O que quer dizer é que nós, fisioterapeutas, que vamos trabalhar com esses pacientes que muitas vezes são de difícil interação, temos que encontrar essa linguagem, trazendo os nossos conhecimentos, sim, sobre o ABA, trazendo os nossos conhecimentos sobre o Cuevas-Medec, sobre o PNF, sobre o BOBAT, sobre tudo que nós acharmos, né? As técnicas são os nossos recursos aí de trabalho, né? Mas temos que traduzir nessa linguagem corporal, né? Que vai explorar todos esses sistemas sensoriais, né? E, por exemplo, a estratégia de escolha é uma estratégia que o ABA utiliza bastante, né? Mas não precisa ser aquela escolha estática, necessariamente nos moldes que em outras terapias isso é feito, né? A escolha pode ser andar lá fora balançando, né? Com os dois terapeutas fazendo 1, 2, 3 e voou, ou rolar na bola para a direita e para a esquerda, né? Então, a gente que constrói a aplicação dessa técnica, né, Pri? Perfeito. A gente fala muito nessa questão ambiente, né? Então, assim, nenhuma sessão é igual a outra, nenhum paciente é igual ao outro. Então, você vai preparar o ambiente daquela próxima criança que vai chegar. Pensa nela, pensa bem nela, nas necessidades dela. Depois de uma boa avaliação, você vai preparar o ambiente para receber essa criança. Se é uma criança que não suporta muito ruído, se é uma criança que não suporta muita informação, tenta trazer o menos informação possível, menos brinquedo possível. Tenta se conectar com essa criança de acordo com as particularidades dela. Porque pensa assim, eu estou no estágio de neuropediatria, eu estou numa clínica de neuropediatria, todas as crianças são iguais aqui. Eu vou chegar, vou pegar, vou botar no tablado. Não é mecânico assim, né? O ambiente tem que estar preparado para cada criança, para a necessidade de cada criança. Isso, Você falou, você sabe que eu estou lembrando de uma história de um menininho que ele tinha passado por uma internação muito ruim. E nessa internação, ele teve que fazer uma eletroneuromiografia, que acho que muitos de vocês sabem que é um exame muito invasivo, muito doloroso, né? E tem aquela dinâmica que a família fica vendo e fica desesperada, né? Que é isso que eu falei também, que existe esse espelhamento de se a minha mãe e o meu pai estão desesperados, deve estar acontecendo uma coisa muito horrível comigo, né? E essa criança era uma criança que ela não podia entrar dentro do hospital depois disso que tinha acontecido, né? E aí nós começamos, ele até está conosco até hoje e é um querido, assim, está indo super bem agora. Mas essa construção terapêutica se deu num primeiro momento na porta do hospital, nós atravessávamos, a estagiária falava para mim, você é louca, né, no começo, assim, mas acho que ela pensava assim, eu não estou escutando isso que a Mariana está falando. Eu falava para ela, você leva uns 2 colchonetes, uma meia dúzia de brinquedos, porque vai ter que ter a escolha, né, essa história toda, e na frente tinha uma biblioteca
até daquelas itinerantes, né? Tô falando de dentro do complexo HC, né? Então, nós tínhamos um lado, atravessávamos dentro do complexo uma ruazinha e tínhamos essa biblioteca. Daí, ela falou, mas na biblioteca, eu falei, mas como é uma biblioteca itinerante, vamos explicar para a pessoa lá o que está acontecendo e tal, vamos ver, a pessoa provavelmente vai deixar, né? E esse menino, durante umas 3, 4 semanas, ele ia uma vez por semana nesse período de adaptação, né? Ele foi atendido do outro lado da rua, lá na biblioteca, porque para ele a biblioteca tudo bem, o que estava insuportável era entrar lá naquele outro prédio, né? Então a gente falava assim, eu uso muito isso. Hoje você não vai fazer fisioterapia. Ó, eu falava, hoje ele não vai fazer fisioterapia. Hoje ele só veio aqui para brincar. Você entendeu? Ele só vai brincar aqui. Hoje não vai fazer fisioterapia. Como ele ia para o outro lado, levava uns brinquedos e tinha os livrinhos da biblioteca e tal, levou mais ou menos um mês nesse processo de adaptação. E era uma criança que tinha todo esse recurso de linguagem muito bem desenvolvido. Era uma criança com uma neuropatia, né? Enfim. E no fim deu tudo certo. Vocês adaptaram o ambiente para ele. Isso. Para as necessidades dele. Para que ele se sentisse mais confortável. Eu acho que é o que a gente precisa bater na tecla. De preparar um bom ambiente para o meu atendimento individualizado, de acordo com as necessidades dele. Isso. Então, acho que a gente tem 2 caminhos sempre nessa escolha, né? Quando uma situação está muito difícil, a gente pode fazer um recorte assim, esse menino é difícil, esse menino só chora, esse menino é birrento, é manhoso, ou mesmo no caso de alguma questão cognitiva, quantas instituições que não aceitam criança que tem alguma dificuldade cognitiva? Já é a política da instituição. Aqui não vem criança, não está dentro dos critérios. A criança que tem alguma dificuldade cognitiva. E por quê? Porque não tem prognóstico, né? Quanto tempo se acreditou que uma criança com alguma dificuldade de comunicação ou um QI mais baixo era uma criança que não tinha prognóstico, ela não tinha chance, né? Então, era uma criança que ela não tinha direito de fazer o tratamento, né? Então, é uma situação muito cômoda que a gente se coloca, né? Esse não está de acordo com o meu script, então eu não vou atender. Essa criança é muito difícil, né? Pri, você está travando, mas eu vou dar um tempinho aqui, para destravar, você pode falar, porque eu vejo que você quer me falar alguma coisa, mas como na sua imagem você está parada, eu não percebo a hora que você vai falar. Era justamente isso. Às vezes lá no estágio a gente fala assim, pessoal troca a blusa. Não vem todo de branco. Põe uma blusa colorida, traz uma blusa colorida, né? Então, às vezes uma estratégia pode mudar toda a recepção ali daquela criança. Isso. Então, isso. Assim, se vira nos 30. É exatamente isso. Usa o teu repertório, né? Eu costumo falar, a gente fazer esse script pré-determinado de quais são as condutas e se a gente não consegue aplicar ali do jeitinho que tá, não adianta, esse paciente ele não se encaixa aqui no meu protocolo. Assim, o teu protocolo tá errado, você tem que reorganizar o teu protocolo, né? Na verdade, eu acho que protocolo já é uma coisa que a gente nem tem que pensar, né? Porque tem que pensar em 50 mil possibilidades, né? Não venham com nada engessado, porque pode dar tudo errado. Se você não flexibilizar, vier com tudo engessadinho, vai dar pepino. Isso, o pessoal está comentando aqui, as meninas do Spectrum estão me ajudando. Nós temos um curso específico para fisioterapia em TEA, e abrimos mais algumas vagas. Elas se esgotaram, mas excepcionalmente nós abrimos mais algumas últimas vagas, né? E eu acho que vocês estão entendendo isso que eu estou falando, que a Priscila está falando também, que vai depender do paciente e é uma construção, né? Então, esse vínculo terapêutico, ele não vem pronto, né?
E ele vem da nossa flexibilidade mental, como a Priscila falou muito bem, da nossa capacidade de adequação do ambiente para um acolhimento. E te vira, minha filha, você está no SUS, né? Eu sei porque eu tenho 20 anos de atendimento no SUS, né? É um espaço pequeno, é um monte de criança junta, um chora. Assim, tem que dar um jeito, tem que criar essa situação, né? Vai ser no parquinho, vai ser numa biblioteca. Assim, a gente tem que ajustar essas parcerias e acolher essas demandas, né? E trabalhar... E uma coisa, a questão familiar, né? Isso. A questão familiar, gente, muitas vezes assim, ai, pega a criança e sobe para fisioterapia. E aí não fez nenhum desmame dessa família. A mãe não subiu junto. Eu acho importante quando a mãe vai junto, ela tá ali, ela também constrói esse vínculo com você, né? Ela também mostra ali o que ele gosta de fazer. Ela também traz algumas informações do dia a dia, né? Importantes para nós, né? Darmos ouvidos para essas famílias e deixar a mãe ir lá junto. Se você não desmamar ela ou pegar na cima e tchau, mãe. A gente tem que ir num processo, pensar que essa família pode ajudar muito na construção. Isso, exatamente. Travou um pouquinho, mas eu acho que deu para ouvir essa parceria com a família, né? E essa história do oi, mãezinha, né? Tchau, mãezinha. E foi, né? Peguei a criança. Quando eu pego, a criança não me conhece, a criança berra, né? Tá berrando porque tá mal acostumado, tá com a mãe junto, sai da terapia, senão ele chora, sai da terapia. Assim, eu acho que às vezes, né, a gente tem uma certa prepotência até, eu não sei se eu estou usando um termo um pouco pesado, de achar que a criança indo uma vez, ou duas vezes, ou três vezes por uma hora, e que muitas vezes é até menos de uma hora, né? Esse tempo de terapia, que é isso que vai fazer a diferença. Isso é só a pontinha do iceberg, né, Pri? Se a gente não construir essa parceria com a família e essa rotina familiar, né? É uma criança que senta em W, é uma criança que tem o pé plano, né? Estou falando tanto das alterações do TEA, né? Que no TEA a gente vai encontrar essas questões. É uma criança que anda na ponta do pé, né? Como é que nós vamos construir? Será que a abordagem terapêutica é só o tempinho que eu estou fazendo a terapia, né? Será que eu sou tão sensacional assim? Que se a gente pensar que o dia tem 24 horas, 3 dias por semana, se eu fizer por uma hora, eu vou fazer tudo sozinha, né? Então, a gente falou da importância da equipe, dos outros profissionais, dessa escuta dos outros profissionais, também essa troca, a escuta da família, mas também essa construção terapêutica coletiva, né? Isso. As mães falando isso eram proibidas de subir para o atendimento, né? Muitas vezes proibidas de participar do atendimento do filho. E aí eu quero entender muitas vezes o porquê que elas são tão proibidas, né? Tem muita gente que fala que elas estão atrapalhando, né? Porque a criança fica com uma coisa com mas a formação do vínculo, gente, que essa família participe, que ela entenda, que ela veja o que ela precisa fazer em casa às vezes. Se vocês não têm uma comunicação muito próxima, você perde esse laço, né? E a criança se sente extremamente invadida, desconfortável com uma pessoa que ela não conhece. Insegura. Isso, concordo plenamente. Não quer dizer que a mãe ou o pai ou os avós, a pessoa, o tio, tia, né? A gente recebe cuidado. A Pri travou. Pri, vou dar só um minutinho para você voltar. Enquanto isso, eu vou só falar essa frase aí daqui a pouco. Tá voltando, Pri. O que eu queria dizer
é que não quer dizer que o tempo todo esse cuidador, seja ele quem for, Nossa está Senhora. presente junto, né? Mas o que eu quero dizer é que nós vamos construir junto, né? Então, é claro que vai ter momentos e vai ter crianças que vão ficar na terapia sem o familiar por algum momento, né? Quantas vezes nós não podemos propor até alguma atividade com uma outra criança, uma atividade em grupo, né? Vamos até torcer para que logo nós possamos fazer isso, porque em tempos de Covid isso faz uma falta imensa, né? Então, quando não adianta só nós falarmos da atenção compartilhada conosco, né? Ou com a mãe, com o pai. Essa atenção compartilhada também envolve o relacionamento com os pares, né? Inclusive, porque essa é uma construção da pessoa que tem alguma deficiência física, né? É super importante que essa criança, desde o começo, que ela seja exposta, né? Assim, a uma situação diferente, por exemplo, da educação física da escola, onde só aquela criança tem uma dificuldade e todas as outras crianças tiram aquele exercício de letra, né? Então, na fisioterapia, muitas vezes, eu lembro de duas crianças jogando futebol com hemiparesia, ou as duas crianças que tinham o pé plano e estavam trabalhando os movimentos dos pés, crianças que tinham que aprender algum exercício respiratório, e daí nós passávamos, adolescentes já no caso, nós passávamos até orientações formais de como é que é o corpo humano, como que funciona a caixa torácica, por que tinha que fazer aquele exercício respiratório, e na sequência eles faziam o exercício respiratório. Essa construção social de que eu tenho essa dificuldade nesse contexto e eu estou trabalhando nisso, assim como o meu colega tal, e que isso tudo bem. Eu não preciso estar sempre numa situação de desigualdade, de diferença com os outros, né? Isso, perfeito. Surgiu da hidroterapia aqui, que às vezes se torna um fio. Mas olha, eu vou dizer para você que muitas vezes vai depender muito da criança, alimentares, né? Então, na ecoterapia, na hidroterapia. Então, pode funcionar muito bem. Eu lá no ambulatório tenho uma criança TEA também, de cada mesmo, ela desfoca demais. Mas na piscina ela interage muito melhor, porque além de que aquilo é um âmbito social, que ela vai brincar mesmo, que ela vai nadar, que ela vai brincar. Então, ela se sente mais confortável na água. Então, pode funcionar muito bem. Terapias complementares. E cabe a nós, fisioterapeutas, né, Pri, entendermos qual é o papel da água, fazer esses noves fora aí. Então, por que essa criança está se saindo muito melhor na piscina do que lá dentro do meu consultório, dentro do meu ambiente terapêutico? Será que é o sistema proprioceptivo dessa criança que não funciona muito bem, é meio desregulado? E na água o tempo todo, né, como eu estou o tempo todo mexendo o meu centro de gravidade, será que é por isso? Porque lá dentro, tenho mais né, ajuste. Isso, informações vestibulares, informações proprioceptivas, e isso está me ajudando a regular o meu tônus, né? Então, mais uma vez, a questão do baixo tônus, a questão da integração sensorial, e por isso eu estou conseguindo prestar mais atenção na demanda. Será que é isso? Será que o terapeuta lá da piscina usa o Halliwick, né? E no Halliwick ele espalha uma série de brinquedos pela piscina e a criança tem que recolher todos esses brinquedos e ela junta lá, ela faz 10 pontos, ela 10 pontos, ela pinta, ela faz um check lá, porque ela cumpriu a tarefa com muito sucesso, ela é muito parabenizada, né? Por isso a história da escuta dos outros terapeutas, porque muitas vezes esse diálogo, essa troca com as outras terapias pode até nos dar ferramentas, né? Porque ninguém sabe tudo, nasce sabendo tudo, né? Então, essa construção e o tempo todo a gente se colocar nessa posição de humildade, né?
de eu quero trocar, Perfeito. eu quero aprender com você, eu quero te ouvir, né? Então, que a gente possa... eu dei o exemplo do fisioterapeuta que trabalha na piscina e o fisioterapeuta que trabalha no solo, mas a gente pode falar da fisioterapia com ATO, da fisio com a fono, com qualquer profissão que trabalha com os nossos pacientes, né? Perfeito, perfeito. E aí entra muito essa questão de terapias complementares, trabalho em equipe. Muitas vezes as outras profissionais também trazem terapia. Então, estar junto ali vai ser vir mais. Não achar que a nossa terapia vai funcionar da forma como a gente faz. Chegou um pouco Ouviu fragmentado, aí? mas eu acho que eu te ouvi aqui. Tá um pouco isso. E as pessoas estão falando, vai, deve fisioterapeuta já graduada, ela está lembrando de uma história que nem eu lembrava agora, nesse momento, mas que eu contei para eles em sala de aula, né? Eu estou atendendo lá no Complexo HC agora, por causa da Covid, e agora eu estou atendendo neuroadulto lá no complexo, né? Enfermaria de neuroadulto. E eu contei para eles que teve um dia que tinha uma senhora que estava acamada, tinha passado por uma neurocirurgia e a pele dela estava muito fina. A gente sabe que idoso e criança também, quantas vezes, né? Tem aquela pele fina, sabe? Igual papel, né? Sim. Assim. E no primeiro momento, a minha tomada de decisão, estratégia terapêutica, foi fazer massoterapia, né, nos membros inferiores e passar um hidratante. Eu fui lá no hospital, gente, alguém tem um hidratante aí? Precisa de um hidratante, né? Assim. Então, eu tinha planejado outra conduta, gente. Eu tinha planejado, a pessoa passou por uma neurocirurgia, né? O que a gente quer? Um idoso. Imagina, no hospital, em época de Covid. O que a gente quer fazer com esse paciente? A gente quer que esse paciente levante, fique bom, tenha um bom controle de tronco, fique de pé, porque essa senhora ela tem que ter a alta, porque está muito perigoso ficar numa internação prolongada, ainda mais dentro do complexo HC em plena pandemia, né? Mas quando chegou ali, o jeito que eu vi, eu falei, peraí, para tudo, né? Para tudo e vamos mudar tudo, né? Vamos reorganizar, né? Eu poderia pensar o quê? Isso é uma perda de tempo, porque eu sou fisioterapeuta, estou programada para fazer outra coisa, né? E tal, né? Eu acho Não que às tem que vezes programar tudo, né? Isso. Esse para tudo, né? Que é a flexibilidade cognitiva, é a nossa função executiva, né? Se eu seguir adiante com essa senhora com essa pele assim que está começando a rachar, daqui a pouco vai rachar, vai infectar, vai fazer uma A úlcera, gente vai ter vai. outras complicações. Isso. Né? Então, pensar, isso é pensar no conforto do paciente, né? Né? É uma pessoa, né? E essa pessoa, inclusive quando a gente fala da neuro, a gente não está falando só do cérebro e do controle neural, né? Acho que a gente tem que entender todos esses sistemas, né? Aqui nesse exemplo, a pele, né? Mas toda essa dinâmica de outros sistemas do corpo, né, Pri? Perfeito. Perfeito, Mari. Eu acho que a colocação ideal é essa mesmo, da gente sempre se adaptar, chegar de outra. Alguns dias elas estão mais participativas, outros elas estão menos afim, menos interessadas. E aí a estratégia tem que mudar. Deixa. Isso. Pri, tá um pouco travado, a gente tem mais alguns minutinhos, então, se você quiser contar mais algum exemplo, mais algum conteúdo, a que a Vânia está falando aqui,
é que sempre a gente tem que contextualizar a função, né? E dentro dessa função, para a criança, a gente tem que lembrar que muito da função é brincar, né? O objetivo da criança, muitas vezes, é brincar, né? Então, não adianta a gente usar um argumento de que a criança travou, né, Pri? Assim, eu e a Priscila conversamos antes, né? Então, muita coisa do que eu estou falando aqui são, inclusive, falas da Priscila, né? Como a gente conversou antes, eu estou falando aqui, então eu queria deixar bem claro que o que eu estou falando é fruto da nossa troca. Eu falei para vocês, ela fez um script maravilhoso, né? E eu tenho que dar o devido. Deixa de ser boba. Como você às vezes está um pouco fragmentado, tem hora que eu estou falando só para que as pessoas de fato aproveitem aí as coisas que você escreveu, mas muito foi a Priscila que escreveu aqui do que eu estou falando, viu? Nós estamos em equipe, não é essas falas só minhas, são compartilhadas. Gente, tem mais um monte de falas aqui de vocês. Eu queria dizer que depois eu também vou ver, né? Eu acho que a gente... Ixi, eu nem sei se a gente consegue ver na gravação depois as falas, mas eu vou abrir no Spectrum um espaço, a gente pode também trocar, conversar mais um pouquinho, posso colocar lá nos stories, também lá no Fisiopesquisadora, né? Um pouco do que eu trouxe, a gente tinha trocado lá e conversado, né? Tinha um tanto da escuta de vocês. Então, eu acredito que a gente tenha conseguido contemplar várias falas e várias colocações aí que foram feitas. A Priscila travou mesmo, né, gente? Eu acho que agora... Pri, considerações finais? A gente não te ouve. Travada, aí, Mari. isso. Mas eu só pode posso falar, estou te ouvindo. Não. Sim. Tá me ouvindo? Me movimentar aqui na casa para o Wi-Fi funcionar. Já botei no 3, no 4G, 5G, olha. Mas eu só posso agradecer por esse momento, pela nossa troca, né? Eu só aprendo, eu sou muito grata mesmo de encontrar pessoas maravilhosas e você é uma delas, viu, Mari? Muito obrigada. Eu que te agradeço muito, que a gente consiga, né, Pri, agora ao longo do seu doutorado também, né? Ai, meu Deus, gente, meu doutorado! A Mari vai me ajudar se Deus quiser. Isso, construir aí um longo caminho coletivo e que a gente possa aprender uma com a outra. Com vocês que estão aqui, eu convido todos vocês a continuarem acompanhando o conteúdo do Spectrum.Fisiotea, do Fisiopesquisadora, do Pri... Como é que é o seu? Pri Lanze. Isso. Quem ainda quiser acompanhar o nosso curso também do Spectrum Fisioterapia... Eu estou inscrita, hein? Eu já me inscrevi. Isso, Talvez ainda tenha aí algumas últimas vagas, nós abrimos aí últimas vagas atendendo a pedidos. Desejo a todos vocês uma ótima noite, um bom descanso e que a gente possa sempre continuar... Muito obrigada. Que a gente possa sempre... A Pri falou muito obrigada, gente. Eu só ouvi até aí. Foi muito obrigada, gente. Até aí eu consegui. Que a gente possa realmente conseguir encontrar esse caminho com cada paciente nosso e que a gente tenha essa tranquilidade, essa perseverança, essa paciência de entender que a gente também está numa construção, né? Que não é porque a gente já atendeu 500 pacientes até aqui, no contexto A, B ou C, que a gente vai tirar tudo de letra, né? Tem hora que a gente vai ter que parar, pensar com calma, estudar, trocar informações, ouvir a família. Em frente vai seguir junto. Boa noite, gente. Um abraço para todo mundo. Até mais.